gravando? Tá, ok. Gente, eu tenho que ser rápido. Você tá assim no canal da Jessie, não é um engano. Eu invadi aqui pra poder falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre o livro dela. E eu tô escondido, então eu tenho que ser rápido. Brincadeira, gente, não tô escondido não. Eu despachei um pouquinho a Jéssica com as crianças para brincar no parquinho, para poder falar um pouquinho sobre as minhas impressões, porque nessa semana eu terminei a leitura do livro dela, O Como um Dia Ensolarado Após o Inverno, e eu terminei a nova leitura, né? Eu peguei a versão oficial, que foi lançada no dia 1º de outubro no Kindle, e foi uma experiência bem interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre isso porque foi minha primeira leitura como leitor, formalmente, né? Eu li o livro dela, eu brinco com ela que eu fui o primeiro e o último beta, leitor beta, porque eu fui o primeiro a ler, começar a ler os primeiros capítulos, mas eu tenho uma leitura mais lenta e como eu estava fazendo uma leitura mais crítica, eu fui também o último a terminar. Ela teve as suas várias leitoras betas, mas eu fui o leitor que demorou mais tempo. E em parte, porque eu também era o leitor talvez mais envolvido. E eu preciso admitir também que talvez um dos mais críticos, porque, assim, primeiro que assim, essa história ela foi escrita em 3 meses, eu acho, mas ela foi concebida ao longo de muitos meses, um ano e pouco, talvez. E vários desses detalhes ela ia compartilhando comigo no carro, em casa, durante o almoço, ela foi compartilhando vários detalhezinhos, então eu conhecia muito da história. Não sei se ela chegou a falar com vocês sobre o processo criativo dela, mas a Jéssica faz o background de todos os personagens. Então, para cada um dos personagens do livro, ela escreveu a história pregressa, ela foi escrevendo o que aconteceu antes, muitas dessas informações não estão no livro. Ela acha isso importante para poder dar consistência para a personagem, né? Para quando uma personagem toma uma decisão, essa decisão está ancorada nos eventos da vida dela, que formaram a personagem, que formaram a personalidade, o caráter dessa personagem. Então, quanto mais sólido for esse background, mais sentido vão fazer as decisões dela, né? E isso é um trunfo muito grande no livro da Jéssica, uma coisa que eu admirei bastante, porque tudo faz muito sentido, né? Você vai conhecendo as personagens e você vê muita constância nessa personagem, né? E então eu conhecia todos esses backgrounds. Foi bem legal então, porque quando uma personagem tinha uma cena ali, eu falava, talvez isso não faça sentido, porque na história de vida dela, ela teve essa experiência, então isso modularia a forma como ela reage nessa situação. Então eu fui super crítico. Pessoas que me conhecem que o digam, né? Eu não sei se eu me apresentei em detalhe para vocês, eu já participei aqui 1 ou 2 vezes no canal, mas eu sou obstetriz de formação, sou Marcelo, marido da Jéssica, isso acho que vocês já sabem, mas eu sou formado então na área da saúde, fiz mestrado, doutorado na área de epidemiologia e atualmente sou professor de ensino superior. Então ministro aula para adultos e os meus alunos sabem muito bem o quão crítico eu posso ser. Na verdade, até uma brincadeira deles, tem até uma figurinha minha de WhatsApp que é assim, parabéns, muito bom, nota 0. É uma injúria contra a minha pessoa, porque eu nunca dei um 0 num trabalho, mas é porque, de fato, quando eu leio um trabalho eu sou bastante rigoroso, bastante crítico, e mesmo que eu não desconte pontos, eu acabo fazendo uma crítica, eu acabo apontando os pontos de melhoria, porque a minha intenção é que meu aluno aprenda durante o processo, não é apenas uma nota punitiva no final porque ele não fez. Eu quero que ele aprenda nesse processo. Então eu não posso passar a mão na cabeça e dizer isso aqui tá bonito, tá legal, quando não tá. Porque senão ele não aprende, né? E eu fiz esse processo com a Jéssica também. Nem sempre de forma tão digamos, pacífica. Nem sempre ela acatou as minhas sugestões. Mas isso foi bem interessante também, porque algumas das alterações que ela fez foi, em parte, por sugestão minha. Mas ela também soube bancar algumas coisas que eu sugeri mudar, e ela falou, não vou mudar, porque faz sentido assim, você vai ver, vai dar certo. E deu. Foi uma grata surpresa ver que deu muito certo. Então eu fiz a leitura crítica, fui dando várias sugestões para ela, muitas, como eu disse, ela catou, outras não,
Mas quando eu peguei para ler esse mês, eu falei, eu vou aguardar a versão final e eu vou ler pelo Kindle. Eu quero ler, ter a experiência que vocês estão tendo, né? De ler o livro pronto na mão. E foi muito gostoso, cara. Foi muito legal. Já na leitura beta eu me emocionei em muitas cenas, era raro eu pegar o momento que eu peguei para ler e não me emocionei, não chorei com algum detalhe, mas durante assim a leitura, foi uma experiência que durou 6 meses, digamos, a minha leitura. Então eu lia muito pausadamente os capítulos, parava, quando eu tinha uma coisa muito interessante eu parava de ler para poder reportar para ela as minhas impressões. Então foi uma leitura muito longa e o que dificultou um pouco o meu envolvimento com o livro, né? E agora não, eu peguei o livro e eu li ele em 1,5 semanas, acho, 2 semanas. E então eu fiz uma leitura real, uma leitura de quem pegou um livro na mão e fez a leitura corrida. Então o meu envolvimento com os personagens, a minha percepção do tempo, da história, né, da passagem do tempo e da evolução das personagens foi diferente e foi muito gostoso. Nossa, foi delicioso. Eu já adianto para vocês, inclusive, que em vários momentos eu tava lendo e eu precisava parar, mandar uma mensagem para ela quando eu não tava em casa e enaltecer a escrita dela. Assim, não é porque é minha esposa e eu a amo que eu tenho essa impressão. As leitoras também têm falado muito sobre isso, o quanto é madura a escrita dela. E como a escrita dela é bonita, é perfeita, assim, é muito concatenada, sabe, as ideias. Tudo faz muito sentido no local, né? Você vê os plots, os eventos que acontecem para que desencadear alguma sequência, alguma tomada de decisão, tudo faz muito sentido, né? Então é uma história muito madura também. E eu fiquei, assim, muito positivamente impressionado, porque eu tô acostumado a ler o material da Jéssica, ler os cursos que ela monta, os materiais técnicos, mas é a primeira vez que eu li algo ficcional, assim, tão robusto dela. E a escrita dela é muito bonita. Eu falo que, como ela é uma leitora voraz, ela tem um vocabulário muito extenso. Então eu não percebi ao longo do livro nenhum momento com muitas repetições, sabe? Repetição de termo ou repetição de expressão. Acho que tem só uma exceção que eu falei para ela, que ela fazia bastante e aí depois ela corrigiu, trocando algumas coisas. Então, como eu disse, teve algumas mudanças da leitura crítica que eu fiz para a leitura final, né? E aí foi gostoso ver um pouquinho da minha intervenção, né? Porque eu lembro que quando começou, ela partia do capítulo 1, que é o capítulo que ela narra a história ali já no presente da Fernanda com Pedro, no aniversário de 13 anos, é o capítulo de abertura, que é um capítulo excelente, porque já apresenta as personagens, já dá toda a tônica. Ela ia para o segundo capítulo para narrar o que aconteceu 13 anos antes, e no capítulo seguinte ela já estava indo para o trabalho e já ia conhecer o Mateu, né? Aí algumas betas também falaram, e eu senti também falta porque eu conhecia muito bem a Fernanda, porque a Jéssica já tinha escrito vários capítulos, inclusive o capítulo dos acontecimentos 13 anos antes, quando ela descobre a gravidez do Pedro, é o capítulo que ela escreveu primeiro, e foi a primeira coisa que eu li sobre o livro. E eu lembro que eu fiquei extremamente impactado com essa leitura. Eu fiquei assim, sabe aquela coisa da leitura que você fica descolado da cadeira, né? Porque ficou muito bom, eu sentia junto com a Fernanda. E depois ela escreveu toda a trajetória da Fernanda voltando para casa, né? Toda a trajetória da Fernanda sendo recebida. E, gente, eu não tô fazendo grandes spoilers não, isso é capítulo 2, 3, 4, sabe? Bem no início do livro. Não é nenhum grande plot. Mas toda essa recepção, e aí apresentando melhor as famílias, e apresentando melhor o relacionamento dela com essa família. E aquilo era tão bonito, tão precioso, e eu tinha isso já no meu conhecimento. Então, quando ela partiu dos acontecimentos lá direto para ela no trabalho, eu senti falta dessa trajetória. E é ali que você conhece a Fernanda, que você conhece as dores dela, que você conhece a superação dela, os desafios que esses 13 anos ofereceram para a vida dela, os desafios pessoais, profissionais, familiares, pro coração também, né, amorosos. Então eu conhecia melhor a Fernanda. E quando chegou lá eu falei, a Fernanda não tá aqui ainda, o leitor não conhece a Fernanda. Então quando você começou a apresentar já o relacionamento dela com
o Mateu não fazia muito sentido algumas coisas que ela falava. E tanto que algumas pessoas, algumas betas se sentiram um pouco desconectadas da Fernanda, que é a protagonista. E aí ela ouviu isso, as outras betas também aconselharam alguma coisa, e ela reincorporou. Não é que ela não tinha isso escrito, ela tinha tomado uma decisão para poder encurtar um pouco o caminho, mas ela entendeu a necessidade de voltar com esses capítulos, que são capítulos excelentes, é lindo o que ela escreveu na trajetória da Fernanda, né? Então eu gostei bastante. Então eu vou ter que tomar muito cuidado agora com o que eu vou falar, porque é algo relacionado ao principal plot do livro, né? Que quem já leu sabe muito bem do que eu tô falando, e quem não leu precisa ler, porque ficou incrível. Porque depois do capítulo do plot, do principal plot, ela avançava uma semana na vida das personagens, e a vida estava normal. Vamos trabalhar, vamos lá, Pedro pra escola, né? A vida estava normal. E aí ela queria mostrar realmente que aquilo tinha tido uma superação para eles. Mas aí eu falei, Jéssica, olha o que aconteceu, o maior plot da história. E isso gerou impacto, com certeza isso gera um impacto para os personagens. Então você precisa explorar isso. Explorar capítulos falando como isso foi para Fernanda, como isso foi para o Mateu, como isso foi para o Pedro, como isso foi para as personagens principais. E que problemas isso pode acarretar. Eu acho que o leitor espera por um pouquinho mais aqui nesse tópico. E aí ela olhou, leu melhor e entendeu isso, e ela acrescentou mais uns 3, 4 capítulos ali para mostrar esse desenrolar, o que foi muito legal mesmo, acrescentou muito profundidade para o livro. Inclusive ela escreveu um capítulo que eu achei um dos mais legais, assim, eu gostei muito de ler o capítulo, que é o capítulo da caverna dos homens ali. Aí não tem tanto problema falar, né, que é o momento em que os homens da história se unem para dar apoio para o Mateu, e eu achei isso tão legal, tão bacana, como homem, inclusive, e as leitoras, as mulheres também relataram ter gostado muito desse capítulo, que mostra um pouquinho desse relacionamento entre os homens, e como isso é importante também. Nós homens temos o péssimo costume de querer fazer tudo sozinho, e não resolver as coisas, ou sobrecarregar a nossa esposa, a nossa companheira, a nossa mulher, enfim, e acaba trazendo essa sobrecarga para ela, como se ela fosse 100% responsável pelas nossas emoções. É claro que a gente tem que ter companheirismo, é claro que a nossa esposa é sim uma pessoa com quem a gente tem que contar, tem que abrir o nosso coração, falar sobre as nossas angústias e contar com ela para resolver também, é claro. Mas a gente não pode jogar tudo ali, né? A gente não pode sobrecarregar essa pessoa, a gente não pode jogar sobre ela toda a responsabilidade de manejar os nossos sentimentos. Nós, como homens, somos responsáveis por isso também. E a gente pode sim, deve ter o suporte de amigos, de outros homens que tenham as suas experiências, a sua maturidade, possam nos dar conselhos, suporte, ouvir também, né? Então esse capítulo trouxe muito isso, e eu achei isso muito importante. Achei isso extremamente fundamental. Então é que assim, né, gente, eu não tô querendo trazer para mim, assim, algum mérito, porque eu simplesmente fiz críticas, e aí ela, em cima da crítica, escreveu tudo e fez acontecer, e esse capítulo ficou muito legal. Esse capítulo é muito curtinho, inclusive, mas ele mostrou uma coisa muito interessante que eu gostei bastante. Outra contribuição que eu fiz, inclusive, foi o número de capítulos, porque a Jéssica tinha um livro com mais ou menos o mesmo número de páginas, mas com muito menos capítulos. E olha, eu vou admitir, eu detesto capítulos muito longos. Tem gente que gosta do aprofundamento que isso permite. Eu não gosto porque eu tenho uma leitura que nem sempre é uma leitura muito... Eu nem sempre eu consigo ler por muito tempo, de uma única vez. Então, às vezes, eu consigo ler 20 minutos. Às vezes eu paro e consigo ler 15 minutos. Então, para mim, capítulos muito longos atrapalham muito. Então, eu sei que tem gente que gosta e tá tudo bem, eu tô dizendo da minha experiência. Mas a Jéssica tinha alguns capítulos que chegava a ter 40 páginas, assim, muito longo. E capítulos, por exemplo, a semana de aniversário da Fernanda, que começou... É uma semana, né, gente? Então começou com o regresso do Mateu e o início dos preparativos no domingo, acho que era na segunda-feira, e termina com a festa no sábado seguinte, mas vários eventos. E tudo isso era um único capítulo. Ela falou, pelo amor de Deus, Jéssica, quebra essas coisas aí. Né? Então, assim, várias cenas no mesmo capítulo. Tinha correlação. A ideia dela de ter capítulos, cada capítulo ela tinha uma ideia central, e então era o tempo que ela precisava trabalhar essa ideia central.
Então isso às vezes era uma única cena ou várias cenas. Eu já prefiro capítulos que abordem cenas. Eu tenho uma leitura e uma imaginação muito, como é que fala, muito das cenas. Eu falo que quando eu tô lendo um livro, eu vou criando na minha cabeça como se fosse um filme, uma novela, alguma coisa assim, sabe? E tanto que quando muda capítulo, sabe quando dá aquele fade out, né, que some a tela, ou aquela cena de pausa, ou se for uma série coreana, sabe, aquele momento que para tudo e fica os brilhinhos, sabe, para trocar de cena. A minha cabeça funciona assim. Então eu crio essas imagens na minha cabeça entre os capítulos, tipo, olha, agora aqui eu ainda brinco com ela. Ó, esse capítulo ficou um corte legal, aqui entraria a propaganda da novela. Então, pra mim, cada cena deve ser um capítulo. Né? Mesmo que seja capítulo curto, não tem problema. Tem um capítulo de 2, 3 páginas, porque você encerrou a cena ali. Né? E aí ela entendeu que isso poderia... Quem gosta de capítulos longos não vai se incomodar com isso, porque vai ler 5 capítulos em sequência. Mas isso pode ajudar quem precisa de uma leitura um pouquinho mais rápida, né? Mais interrompida, talvez. Então, teve alguns capítulos bem grandes que ela acabou cortando, vários eu achei que fez bastante sentido, ela fez isso em momentos muito adequados, e aí o livro ganhou uns 15 capítulos desse jeito, sabe? Ela foi alongando bastante, assim, não ganhou tantas páginas, porque ela também cortou alguns capítulos que ela entendeu que não faziam mais tanto sentido, cortou alguns outros para poder não deixar o livro tão extenso, porque é um livro grande, né? Mas eu achei que deu muita fluidez pro texto, eu gostei bastante dessa alteração. Além da parte técnica, também foi bem gostoso para mim ler, porque assim, eu sou marido dela há 11 anos, nós nos conhecemos há 20 anos, acho, 20 e poucos anos. Antes de casar, nós fomos namorados, noivos por 4 anos, e antes disso foram 9 anos de amizade. Então são muitos anos e muitas experiências juntos. Então foi particularmente muito gostoso ler um monte de referência sobre a nossa vida. Um monte de referência sobre a minha vida. Né? Eu destaco, por exemplo, a nona Julieta, que é muito semelhante à minha nona. A minha bisavó, na verdade, minha bisavó Antonietta Righetto, né? Então é de origem italiana também, e tem muitas referências ali da nona, desde a doença dela, que é o que minha avó tinha, né? A questão do marca-passo, a decisão de deixar partir, foi algo que rolou comigo, rolou com a minha família, né? Então eu tive alguns membros da família que tiveram essa dificuldade. A minha nona, minha avó, morreu com 99 anos, e ela foi uma grande matriarca da família. Nossa, então quando o Mateus olhava para a nona, e as referências da nona, e tudo que o Mateus sente por ela, eu senti muito, porque é o que eu sinto pela minha avó. Ela já faleceu há 9 anos. Acho que ela faleceu no ano em que a Elisa nasceu, há 9 anos atrás. E o carinho, o sentimento, as memórias que eu tenho da minha avó, eu resgatei muito isso lendo o livro, a relação dele com a nona Julieta. Achei isso muito gostoso, sabe? Minha avó era uma baita cozinheira, ela fazia um molho vermelho, né, um molho de tomate maravilhoso que eu salivo só de lembrar. E era a nossa refeição principal, todo domingo, macarronada na casa da avó. Então foi muito gostoso ver essas referências. Algumas referências também do Arturo, relacionadas ao meu pai também, que faleceu recentemente, inclusive. Então foi gostoso pegar esses detalhezinhos, sabe? Porque assim, uma escritora ela vai pegando referências das experiências à sua volta. Não vou dizer que isso foi tudo assim diretamente inspirado, muitas coisas não foram, apenas pequenas inspirações, né, detalhezinhos, muitas vezes. Mas eu senti principalmente a nona. Eu vi muito a minha nona, a minha bisavó, na verdade, ali. Então, eu senti quase como uma homenagem. Eu sei que também tem bastante coisa da avó dela, né? E vários elementos da minha avó dela também cozinhava bastante, várias questões aí que ela colocou dela ali também, né? E, claro, todas as personagens, a gente vai percebendo traços da Jéssica em várias personagens. Você fala, não, será que a Fernanda é muito Jéssica? Será que o Mateus? Tem um pouquinho da Jéssica em cada pessoa ali. Embora a gente brinque aqui que na nossa família a gente tem esse beat, né?
Grumpy versus Sunshine, acho que é a rabugenta e o ensolarado, o alegre. Isso é... Ela não tá ouvindo aqui? Vai ouvir só depois. Porque aqui em casa a gente acha que é bem assim mesmo. Ela é a ranzinza da história. E eu sou o ensolarado. Nem sempre, mas com muita frequência eu sou o mais extrovertido, o mais brincalhão. Ela aprende a brincar comigo e eu também aprendo a ter estrutura com ela. Isso é muito gostoso. Eu reconheço que eu sou uma pessoa muito avoada muitas vezes e tenho... às vezes eu preciso de mais estrutura e a Jéssica é muito organizada, então eu ganhei muito com a estrutura dela. E eu gosto de saber também, ela já me falou que ela ganha também com a minha leveza, com a minha espontaneidade, né? Ela consegue enxergar um lado mais colorido da vida por conta da minha presença na vida dela, né? Então é um prazer saber que não só eu ganhei em tê-la na minha vida, como ela também ganhou em me ter na vida dela, né? Que eu pude contribuir para a felicidade, para o crescimento dela, porque isso é uma vida a dois, né? Isso é um casamento. Então tem bastante de mim no Mateu, nem tudo. Inclusive foi interessante que na primeira leitura beta que eu fiz, eu admito, eu detestei o Mateu logo de cara. Eu falei, quem esse cara é? Ele chega do nada, esbarra com ela, depois fica espizinhando nela, que grosseiro. O que ele fez é muito ruim. Eu odeio bullying, eu odeio esse tipo de coisa. E aí, para mim, parecia muito aquilo, mas é porque a personalidade dela, acho que não estava tão clara ali. E na leitura final que eu fiz, foi muito engraçado, porque foi justamente o contrário. Eu amei a personalidade do Mateu. Eu não achei que ele foi grosseiro, eu achei que ele estava cutucando ela para ver se ela melhorava, assim, sabe? Ele irritava ela de propósito para ver se saía dali um pouco de riso, para trazer um pouco de leveza para ela também, né? Então eu admito que na segunda leitura eu gostei muito do Mateu. Eu ri muito com essas cenas que antes são as cenas que me deixam irritado, né? Então a forma como ele escreveu, na verdade ela jura que não mudou nada, que foi a minha percepção que mudou mesmo. Mas geral amou essas cenas da introdução do Mateu no livro, então não sei, talvez depois de ter lido o livro inteiro a primeira vez, eu já tinha uma visão diferente sobre o Mateu, e aí quando eu li de novo eu fui reconhecendo isso nele. E aí mudou a minha percepção. Então, enfim, amei o Mateu. Amo a Fernanda, amo o Mateu, amo a Nona, amo o Pedro. Assim, você se apaixona pelos personagens mesmo. São todos muito bem construídos, eles fazem muito sentido e funcionaram muito bem juntos, né? Falando em inspirações também, muita gente pergunta, pelo amor de Deus, de onde ela tirou todo esse colorido do Mateus? Tem uma cena, do Mateu, né? Tem uma cena que ele chega para uma reunião muito importante com um blazer florido. Não é só um blazer colorido, né? Porque desde o início ele estava com um blazer verde, um blazer vinho, né? Mas aí tem uma reunião super importante, ela tá super nervosa e o cara me aparece com um blazer florido, estampado. Aí ela fala, não, aí é demais. E aí muita gente perguntou, de onde ela tira essa ideia de um blazer estampado florido? Pois bem, minha culpa. Porque eu tenho um raio de um blazer estampado. Esse é o blazer que deu origem à cena. É um blazer dupla face, eu comprei por causa disso. Você pode usar ele nessa face estampada, mas quando tá um pouquinho a necessidade da situação pede uma coisa um pouco mais sóbria, ele tem o lado azul, escuro, mais discreto, né? Então eu até brinco, às vezes eu vou trabalhar e depois vai ter algum evento, alguma coisa, eu falo, eu chego para trabalhar assim, agora é momento do almoço, vamos para happy hour, beleza, aí eu tiro o blazer, inverto ele, pronto, tô pronto para mudar de ambiente. Nem todo mundo acha isso super legal, eu amo esse blazer, eu comprei ele inclusive para usar no casamento do meu cunhado, e eu usei esse blazer no casamento do meu cunhado. Mas eu usei do lado azul, tá bom? Era um casamento, né? Não era pra tanto assim. Então, assim, esse sou eu. Essa é a minha personalidade. Eu tenho um blazer, esse blazer estampado com azul. Eu tenho um blazer vinho, que é o primeiro blazer que aparece no livro. E eu tenho um blazer que é preto, que é o meu blazer mais discreto. O meu blazer preto, mas ele também é estampado. Mas ele é estampado todo em preto, um adamascado assim, lindo. Mas ele é o meu blazer mais discreto, digamos. É o blazer que eu usei na formatura dos meus alunos, que é o meu mais discretinho assim. Mas ele é estampado também. Então, esse sou eu, né?
tem um pouco do Mateu ali, tem um pouco de mim no Mateu também, né? Indo então um pouquinho mais para o fim, eu citei agora há pouco a questão dos homens, da representação masculina, da interação entre os homens do livro, né? E aí eu quero finalizar pensando nisso também, porque assim, a gente está tão acostumado a ver mulheres lendo romances, né? E eu acho que é uma baita perda do homem não ler esses romances, porque... Primeiro porque nós precisamos aprender a ser românticos também. Nós somos homens que queremos ter envolvimentos românticos com a nossa esposa, queremos amá-las da melhor forma possível. E então é importante a gente ter esse repertório também, né? A gente fala que muitas vezes as mulheres leem mais romances porque elas são mais românticas por natureza. Será? Será que elas são românticas por natureza e por isso leem mais romances? Ou será que elas são mais românticas porque elas têm mais contato com esse universo e isso dá para elas repertório? Será? Eu até acho que tem sim suas diferenças entre homens e mulheres. As mulheres são talvez um pouco mais relacionais e os homens um pouco mais objetivos com algumas coisas, mas nós podemos aprender também, né? Não é porque nossa natureza é mais bruta, mas nós vivemos numa sociedade e nós queremos amar nossas esposas da melhor forma possível. Né? Tem romance na Bíblia, não tem? Você lê Cantares, você lê outros momentos, o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja é um relacionamento entre um noivo e uma noiva, né? E a gente deve aprender muito vendo como Cristo lida com a sua igreja, com a sua noiva. Nós homens podemos aprender muito com esse relacionamento, né? Então eu acho que faz sentido. Eu admito que não é o meu estilo literário favorito. Eu não li muitos romances românticos, né? Com amor, assim, né? Com relacionamentos. Eu não li muitos. Não é meu estilo favorito. Eu gosto muito mais de fantasia, eu gosto de suspenses. Então, eu li talvez uns 10, por aí. Mas eu entendo a importância de ler esses livros, né? Sobretudo o livro da minha mulher, né? Porque, cara, ela botou aqui dentro... no Mateu, ela não colocou só as características que ela gosta em mim. Ela colocou os meus defeitos também. As coisas que eventualmente irritam ela em mim. Mas ela também colocou muito do posicionamento que ela espera de um homem. Então, quando a Fernanda sofre, quando a Fernanda tem necessidades e o Mateus supra essas necessidades, o que ela está querendo dizer ali? Né? Homens que estão assistindo esse vídeo, de repente, cara, presta atenção nisso. O que as mulheres esperam de um homem? E a gente pode aprender muito com isso. Então, a forma como o Mateu trata a Fernanda, a forma como ele soluciona problemas, a forma como ele dá suporte para ela, pode falar muito sobre a forma que a sua mulher espera que você faça. Então, é preciosíssimo ler esse material. Hoje no Brasil, majoritariamente, são mulheres que escrevem esses romances, principalmente romance cristão, e em grande parte, assim, 99% de quem lê são mulheres. Então elas ficam ali escrevendo e lendo sobre homens ideais, o perfil de homem que elas esperam, e elas ficam ali só lendo aquilo e continuam tendo homens que não correspondem a esse perfil. Né? Continuam olhando para a volta e falando, caramba, nenhum dos homens que eu conheço, ou poucos homens que eu conheço, corresponde a esse perfil. Isso pode ser bem perigoso, bem complexo. E porque nós homens não podemos preencher esses requisitos. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não ter idealizações irreais, né? Mulheres não podem idealizar homens absolutamente perfeitos e que muitas vezes não são reais, claro. Eu acho que tem sim um padrão bíblico de homem, que nem sempre é o padrão masculino da sociedade, ou o padrão, inclusive, enaltecido da sociedade, mas nós podemos sim, por que não ouvir as mulheres e tentar entender o que o coração delas espera, o que elas precisam, né? Então a leitura pode ser bem interessante. É bem interessante a questão da paternidade no livro também. Então, Mateu com o pai dele, Mateu com o Pedro, o pai da Fernanda é uma personagem bem legal, bem interessante. Então também tem essa questão de paternidade sendo explorada no livro. Então eu acho que nós homens temos muito a ganhar lendo esse livro. Fica então a minha recomendação aí, para você homem que quer ler alguma coisa que te edifique e que seja gostosa de ler, que tenha uma qualidade literária alta. Fica aí a dica do livro da Jéssica. Por fim, né, acho que eu já cumpri toda a minha pauta que eu queria falar aqui.
eu quero, antes de deixar uma outra recomendação de leitura, quero mais uma vez enaltecer. Então, Jéssica, você vai ver esse vídeo daqui a pouco, quando você for editar, quando você for assistir. Fica mais uma vez aí minha admiração, meus parabéns por esse livro, que é um livro que, assim, tem muito de você ali. Tem muito sacrifício, muita dor, muitas lágrimas. Não foi um processo fácil que acompanhei esse percurso todo. Foram anos até tomar a decisão de começar a escrever e tirar do papel tudo isso que estava aí na sua cabeça, na sua mente. Eu pude acompanhar isso de perto, muitas vezes ajudando, muitas vezes atrapalhando. Já pedi perdão, peço de novo. Né? Mas eu gostaria de manifestar aí, claro, publicamente todo o meu apreço, toda a minha admiração pela escritora que você se tornou e por esse livro tão magistral. Sério, gente, esse livro tá muito bem escrito, é muito bonito, é emocionante, mesmo lendo ele pela, sei lá, terceira, quarta vez. Tem capítulos que eu li muitas vezes, né, por conta das nossas conversas, e é um livro que ainda me emociona, é um livro que ainda me toca, que ainda me edifica, né. Então, se eu, que sou marido e acompanhei essa trajetória e li mais de uma vez, ainda sou edificado, ainda sou abençoado. Tenho certeza que esse livro vai alcançar muitas vidas, tem alcançado, né, a gente tem recebido, ela tem recebido muitos feedbacks muito bacanas, e é um livro muito real. E um detalhe também, assim, não espere, eu acho que o principal plot ele é até bem da hora, bem doido, assim, mas não espere um livro muito maluco, um livro cheio de plot twists, de virar a cabeça, porque a nossa vida não é assim também, vamos combinar? E graças a Deus, né? Porque ninguém ia aguentar o nível de plot twist que a gente vê em alguns livros, né? Vamos combinar que tem livro que, pelo amor de Deus, a cada 2, 3 capítulos você vira a cabeça. Não tô dizendo nem que eu não gosto disso, porque eu gosto. Eu gosto de suspense, coisas muito loucas. Mas a vida não é assim. Então eu acho que esse livro é um livro, ao mesmo tempo, tão complexo e tão bem escrito, mas ele é um livro sobre a simplicidade da vida, o cotidiano, a beleza do ordinário, a beleza do cotidiano, de um casal que se conhece e se aproxima e se afina, né? E vai se descobrindo e se redescobrindo, vai sendo curado. Então é um livro lindo, mesmo na sua simplicidade. Entenda a simplicidade porque, assim, simplicidade de eventos. É o cotidiano de um casal que está se aproximando. Não significa que é superficial. Pelo contrário, é muito complexo. Ela entra bem, assim, na complexidade do pensamento, do sentimento humano. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa simplicidade. E eu achei isso muito genial mesmo. E aí que tá, acho que o principal trunfo do livro dela. Não é uma história super diferentona, né? Mas é uma história que se aproxima muito da nossa, da minha, da sua e de qualquer pessoa que lê. A gente se identifica muito ali. Acho que esse é um dos principais trunfos, uma das principais belezas desse livro. Então vale muito a pena a leitura. É um livro para a vida. Eu não tenho problema em dizer que talvez seja um dos melhores livros que eu já li, porque é lindo de verdade mesmo. Eu sou muito falador, eu sou professor, eu sou pago para falar o dia inteiro e eu amo isso. Tenho uma lenda urbana lá na faculdade, que eu sou capaz de dar uma aula de 4 horas com 3 slides, e de fato isso aconteceu, tem fundamento. Então, vocês perceberam que eu falo muito e eu não tenho problema em gastar vocabulário para enaltecer. Porque para criticar é tão rápido, né? É tão fácil no mundo como a gente vive hoje, então eu não estou medindo palavras mesmo para elogiar e para enaltecer o trabalho da Jéssica, porque ele é realmente magnífico, de verdade. Então, parabéns, Jéssica. Deus abençoe, que você continue escrevendo lindamente. E eu desejo de verdade que esse livro alcance a vida de muita gente e que tenha contato com a vida de muita gente, que fale ao coração de muita gente e que seja instrumento nas mãos do Espírito Santo para transformar vidas. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Para finalizar, então, eu deixo também uma última indicação, porque agora que eu terminei o livro, chegou um dia tão esperado, eu estou ansiosíssimo, porque acabou de ser lançado na semana passada o livro 2 da duologia O Império de Ásgard, Império de Ásgard,
o livro da Gabriela Garrido, que eu já li o primeiro livro no começo do ano, que era O Alvorecer das Sombras, e agora O Chamado da Ampulheta acaba de chegar no Kindle. A Jéssica tá lendo, acho que pela 5ª vez, porque ela leu primeiro, depois ela foi beta, leu mais 2, 3 vezes, e agora ela tá lendo no Kindle para ter a experiência final com as alterações que a Gabriela fez, e a Jéssica tá maravilhada, e eu amei demais o primeiro livro, realmente também um dos livros mais impactantes que eu já li. É um livro difícil, é um livro, acho que ele é 18 mais, porque ele é um livro pesado, é um livro que é uma ficção sombria, né? Beira ali o terror. e assim, ele mostra a verdadeira face do mal, mas o mal tá no lugar que o mal tem mesmo, sabe? E ele tenta se enganar as pessoas, se vestindo de luz. E, cara, esse livro é magistral para isso, sabe? Para mostrar como o mal tenta se vestir de luz e enganar, mas ele é mal. Então, cara, é sensacional, de verdade. Então, tô ansiosíssimo para pegar esse livro para ler. Vou tentar pegar agora. Espero que meu coração aguente, que a Jéssica falou, não sei se você consegue ler esse livro. Vou tentar. O primeiro livro eu amei. Então, vamos lá para o segundo livro. Fica aqui a minha recomendação. Porque é interessante que agora tá todo mundo falando, né, um assunto que está vindo à tona, que é a questão da ficção sombria cristã, o lugar, talvez, do terror, o lugar dessa escrita mais sombria no cristianismo, né, e livros cristãos, que era algo que até bem pouco tempo atrás era um tabu gigantesco, ainda é um tabu bem grande, mas a Gabriela Garrido, ela foi desbravadora a escrever um livro tão delicado e tão difícil num momento em que isso ainda enfrenta bastante preconceito, digamos, né? Está começando a se abrir agora, alguns autores, autoras mais renomados, conhecidos, têm começado a escrever esse gênero, mas como a Jéssica gosta de dizer, quando a Gabi chegou nesse mundo da ficção sombria, era tudo mato. E ela foi uma das corajosas a escrever sobre esse assunto, e tem uma escrita muito boa. Ela é abusada, ela é ousada pra caramba, mas a escrita dela é muito boa, vale a pena ler. Então fica aí a minha dica do dia, além do livro da Jéssica, Como um Dia Ensolarado Após o Inverno, também a ficção sombria, livro 2 da duologia O Império de Azaghal, O Chamado da Ampulheta, de Gabriela Garrido. E é isso, gente. Eu espero ver vocês em breve, quem sabe eu apareço aqui novamente daqui a um tempo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e que vocês sejam muito edificados pelas leituras, que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês, guiando, iluminando e abençoando vocês também por meio da leitura na ficção cristã, tá bom? Grande beijo e até a próxima.